Olá, sejam muito bem-vindos, expositores. Se vocês estão aqui é porque vocês aceitaram o desafio do Stand Verde, que é uma iniciativa da Sim Café para a sua operação de 2026, que já foi muito bem sucedida no ano anterior, tornando este evento um evento de baixo carbono e trazendo impacto não somente para o evento, mas para você, expositor. E o objetivo é mostrar para vocês o que é esse impacto, o que é esse trabalho e como vai funcionar esse trabalho com o Prêmio Stand Verde. Mas antes de mais nada, a gente precisa trazer um pouco do contexto do que nós estamos fazendo. Por que que existe essa questão da descarbonização, do crédito de carbono que a gente ouve tanto falar? Para começar, a gente precisa dizer que o mercado de carbono, a descarbonização, ela não é sobre sustentabilidade, pessoal. Ela é sobre finanças. Mas por que sobre finanças? Porque todo o efeito da crise climática gera impactos econômicos, gera impacto nas produções, gera um impacto nas lavouras, gera um impacto nas indústrias. E só em 2025, os prejuízos somados com a crise climática no mundo ultrapassaram 1,5 trilhão de dólares. E até 2050, estima que a produtividade agrícola brasileira pode cair até 30% em algumas regiões. Então, a gente está falando de um impacto muito significativo econômico. Isso a gente está falando de empresas fechando, pessoas perdendo seus trabalhos. Então, o trabalho de se olhar para poluição, para a gestão dessa poluição é econômico, não é algo bonito para marketing, pelo contrário, é algo de impacto econômico. Por isso que é tão falado, que é tão mensurado. E aqui a gente tem um pouco desse impacto de uma forma muito mais abrangente. Então, a gente fala muito sobre o crescimento populacional. Então, ainda que a gente tenha um pico onde a gente vai ter um decréscimo populacional, porque as pessoas estão tendo menos filhos, as pessoas, a população está envelhecendo, mas até esse momento acontecer, estima-se que até entre 2030 e 2050 nós teremos uma superpopulação que vai ultrapassar aí as 10 bilhões de pessoas no mundo. Agora você imagina, a gente precisa produzir comida para esse tanto de pessoas, essas pessoas precisam ter um lugar para morar, elas vão precisar de um carro para andar. Se a gente já está poluindo muito com os 8 bilhões que nós temos hoje, imagina quando isso aumentar. Se a produtividade agrícola já está sendo mais desafiadora. Neste momento que nós estamos, imagina quando isso aumentar, mais pessoas comendo. Então, é realmente um processo de segurança alimentar, que é o nosso segundo tópico, que a gente fala de insegurança alimentar, porque no final das contas, a gente está vendo o país e o mundo passar por crises hídricas, a gente está vendo o mundo passar por situações de desafios de plantio, onde isso ameaça diretamente essas produções e esse bem-estar populacional. O que nos leva à escassez de recursos naturais. Cerca de 75% das terras do mundo estão se tornando áridas para plantio. O mundo inteiro já perdeu 5% da sua capacidade hídrica de forma comprovada. O estado de São Paulo, recentemente, declarou um estado de emergência para a situação hídrica, pois os rios, os reservatórios nunca estiveram tão baixos. E isso gera custos, principalmente custos de reparação, quando ocorrem incidentes, como, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Só em custos de reparação ultrapassam-se 80 bilhões de reais. Então, isso é um efeito econômico direto que acontece. Então, isso impacta indústrias, isso impacta famílias, isso impacta agronegócio, e essa é a importância do trabalho com o mercado de carbono, da descarbonização. É um impacto econômico. E aqui está alguma dessas comprovações. Então, como eu mencionei para vocês, uma pesquisa da ONU demonstrou que 75% das terras do mundo estão se tornando áridas. Na década de 2020, quando a gente entrou numa nova década no ano de 2020, começaram com o dobro de desastres naturais, principalmente ligados a chuvas. Crise climática no ano de 2024 dá um prejuízo para o agronegócio de 6,6 bilhões. Essa é uma notícia da Forbes que demonstra, junto ao Banco Econômico Mundial, que as mudanças climáticas podem reduzir a economia mundial em até 19% em 2049, o que é um impacto gigantesco. Eu falo sempre uma analogia muito simples. Imagina você com o que você ganha, o que você recebe hoje. Imagina se a gente tirar 19% disso. Vai ou não impactar
na sua renda, no pagamento das suas contas? Provavelmente sim. Agora você imagina isso num contexto global. Quantas empresas não estão fechando por conta disso? Quantas pessoas não estão perdendo seus trabalhos por conta disso? Então o impacto é de fato muito gigantesco. Aqui mais umas notícias, como eu falei para vocês, a crise de água pode causar uma queda de 8% no PIB global. Aqui é uma reportagem do New York Times que fala sobre a crise global e mostrando o risco da produção agrícola nos próximos 25 anos. O Brasil liderando desastres naturais na América Latina na última década. Então, realmente é um impacto econômico muito severo e a gente vem acompanhando isso. E para resolver esse problema, criou-se o que a gente chama de mercado regulado do carbono. O que isso significa? Que empresas que poluem passam a pagar uma taxa, um imposto por poluição. Ou seja, quanto mais eu produzir, mais nessa produção eu poluir, mais eu pago. E ninguém quer pagar mais imposto, por motivos muito óbvios. Isso é um custo inconveniente para as empresas. As empresas elas precisam otimizar os seus custos e maximizar os seus lucros. E se a gente tem novas fronteiras que impedem isso de acontecer, precisamos criar soluções para isso. Então, o governo federal, assim como 60% dos governos federais do mundo, já aplicaram o mercado regulado de carbono, onde essas empresas que poluem mais, principalmente empresas do setor logístico, empresas do setor de mineração, empresas do setor de energia, de petroquímica, precisam pagar por essa poluição. E é por isso que a Cocapec está junto à Sem Café neste processo de descarbonização, se adiantando a essa legislação para que esses impactos econômicos sejam muito menores. Não é sobre o marketing, pessoal, é sobre finanças. E toda empresa que se adianta a esse movimento ganha dinheiro e ela previne o estancamento de dinheiro dos seus caixas, do seu fluxo de caixa. Só que tem um processo para isso acontecer, não é tão simples, né? Então é um processo que precisa ser construído como se fosse uma auditoria mesmo. Então nós precisamos comprovar o quanto que foi poluído para que eu possa compensar de forma correspondente. E da mesma forma, para quem preserva, para quem planta árvores, para quem cuida de uma lavoura mais sustentável, também precisa provar como isso aconteceu. Então, é um processo de compliance muito rigoroso, não só nacional, mas no âmbito internacional. Então, a gente precisa de ter a documentação do projeto, contratos, notas fiscais que comprovam aquele serviço, aquela operação, um controle de execução desse evento, como a gente está falando da Sim Café. Então, quantos caminhões entraram aqui para poder fazer a montagem desse evento? Quantas viagens esses caminhões fizeram? Quanto de lixo esse evento produziu? Quanto de energia ele consumiu? Então, a gente precisa fazer a rastreabilidade de todo esse processo para garantir que a gente comprove com documentos sólidos o quanto nós poluímos e o quanto precisamos compensar. E quando a gente fala desses documentos, a gente fala de um protocolo global que já metrifica isso com muita eficiência, que é o GHG Protocol ou o protocolo GHI, que é o protocolo de gases do efeito estufa, que vai medir essa poluição em 3 escopos diferentes. Sendo o escopo 1, as emissões diretas, ou seja, tudo aquilo que está ligado diretamente àquele sistema produtivo, no caso da Sem Café, a produção do evento. O escopo 2, emissões indiretas relacionadas ao consumo e compra de energia. Então, tudo que eu consumi de energia, ar-condicionado, compra de energia. Ah, mas eu uso a fotovoltaica, não tem problema, ela precisa ser metrificada. E o escopo 3 é o que a gente chama de outras emissões indiretas, que abrange toda a cadeia de valor. Fornecedores, no caso do evento, você, expositor. Então, tudo isso impacta diretamente no resultado das emissões. Ou seja, você fornecedor, você expositor, impacta diretamente no resultado que a Sim Café apresenta nas suas declarações. E tudo isso é feito de forma pública para todo o Brasil, dentro do Programa Brasileiro do GHG Protocol, ou seja, ele é avaliado a âmbito nacional pelo programa da FGV, que é um programa oficial do governo brasileiro, que publica esses resultados para todo o Brasil. Ou seja, você, expositor, vai ter um impacto direto de visibilidade nacional do quão bem feito, do quão responsável foi esse trabalho junto à Sem Café.
E quando a gente fala de escopo 3, que é essa cadeia de valor, principalmente dentro da cadeia de eventos, é o processo que mais impacta um evento. Por quê? Praticamente 80% das emissões de um evento, ele vem da sua cadeia de valor, que são os seus fornecedores que vão lá para montar o evento, que são os expositores que vão lá para participar do evento, que são os visitantes que vão neste evento, que é o lixo gerado nesse evento. Então, a parte mais pesada de quantificação para o evento Sim Café está junto a vocês também. Por isso, essa iniciativa de trazê-los como parte ativa deste processo, para que a gente possa, em conjunto, resolver esse problema, onde o impacto não é somente para a Cocapec e para a Sim Café, mas para você, expositor, também, pois isso afeta diretamente a sua marca. E detalhe, você participou de um evento de baixo carbono, e lá no seu escopo 3, você zera essa emissão, porque ela já foi compensada por outra pessoa. Então, o que, que a gente olha dentro desse escopo, pessoal? Os transportes de vocês. Então, quantas pessoas foram para esse evento da equipe de vocês? Quantas viagens foram realizadas? A produção de brindes. Nossa, quantos brindes eu dei? Mas esse brinde vai plástico? Gerou muito lixo? Tudo isso é monitorado. A gente também olha o quanto de lixo aquele stand gerou para garantir que a gente faça um controle, uma separação adequada desse lixo, evitando ao máximo mandá-lo para um aterro sanitário, porque quanto mais lixo a gente manda para um aterro, mais a gente polui o meio ambiente. E a gente também fala de hospedagem, palestrante, então vai trazer um palestrante de outro estado, vai pegar avião, vai pegar ônibus, vai vir de carro, tudo isso é monitorado. Então é um critério rigoroso e muito bem elaborado e monitorado por nós da Folha de Louro. Mas falando um pouco agora da Sim Café. Como eu falei para vocês, essa é a segunda edição que a Sim Café trabalha a sua pegada de carbono. O ano passado, de uma forma muito bem sucedida, onde nos 3 escopos nós inventariamos 737 toneladas de carbonos emitidos na atmosfera, com uma compensação equivalente a 30% das emissões totais, tornando um evento baixo carbono. Foram 221 toneladas compensadas por meio de um plantio de 1.400 árvores nativas da Mata Atlântica. Então, foi realmente uma ação muito ativa, não foi apenas um projeto de marketing, pelo contrário, foi um projeto que realmente beneficiou o meio ambiente de uma forma ativa e comprovada. E isso foi feito também engajando os cooperados, pois a gente sabe que aqui na região de Franca nós tivemos queimadas criminosas nos últimos anos, isso prejudicou diversas áreas de reserva. Então, nós selecionamos 3 produtores cooperados da Cocapec que passaram por essas queimadas e tinham áreas a serem recompostas. E essas 1.400 mudas foram distribuídas entre esses 3 produtores que receberam essas doações de mudas e plantaram. Então, foi uma ação de toda a equipe da Cocapec, junto aos produtores, reflorestaram essas áreas de reserva. Então, todo um processo 100% rastreado, monitorado, e nos próximos 20 anos essas árvores crescendo estarão ali capturando carbono. Agora, falando um pouco sobre o Prêmio Stand Verde. Como eu falei para vocês, o Prêmio Stand Verde é uma medida que nós temos para engajar vocês, expositores, para garantir que a gente consiga aumentar a precisão desse escopo 3, que é um escopo tão difícil por se tratar de uma cadeia de valor. Então, o prêmio ele tem um incentivo de engajá-los nesse propósito, para que esse impacto não seja só do evento, mas também para a sua empresa. E como que funciona esse sistema de pontuação? Primeiro, precisa participar desse treinamento de forma obrigatória. Ao fazer esse treinamento e adquirir esse conhecimento, você já garante um dos seus pontos para conseguir participar do sistema. O segundo ponto, que também é obrigatório, que é o preenchimento do formulário do expositor. É um formulário que vai levar 5 minutos para ser preenchido online, pode ser feito pelo próprio celular, que vai perguntar quantos brindes foram doados, quantas pessoas participaram do time da empresa, participaram do evento, foram até o evento, estiveram no stand. Então, é um formulário bem simples. Vamos passar pelo preenchimento do formulário juntos, para vocês verem que é bem tranquilo, mas faz parte da pontuação obrigatória. E depois das pontuações obrigatórias, que é esse treinamento e o formulário, nós temos também a participação
ativa dentro do stand. O que isso significa? Houve, por parte da empresa que está ali expondo, algum tipo de ação ESG, ou essa empresa já possui internamente algum relatório de sustentabilidade, alguma ação ESG que comprove essa ação ativa dessa empresa? Se sim, nós recebemos essa documentação ou avaliamos essa ação dentro do stand, isso também conta ponto. Se a entrega dos brindes for um brinde mais consciente, mais ecológico, ó, Lucas, eu estou doando uma cardeneta de papel reciclável, eu estou doando um copo biodegradável, eu estou doando, a gente está dando de brinde uma sacola reciclável. Tudo isso também conta ponto. Então, quanto mais sustentável faz ações dentro do stand, mais ponto isso conta. E também a doação de mudas nativas da Mata Atlântica para que o plantio de 2026 ocorra também com sucesso, para que a gente doe cada vez mais árvores para esses produtores. E tem um ponto muito importante com relação à doação das mudas, porque ela conta bônus progressivo, ou seja, quanto mais mudas eu doar, mais pontos nós ganhamos. E qual que é o critério de avaliação? Primeiro, zero, não executou ou não há evidência que comprove aquela execução. Foi uma execução parcial, ou seja, olha, nós fizemos uma ação ESG, mas eu não consegui comprovar todas as ações que nós realizamos, eu só consegui comprovar uma, eu só tinha um relatório. A gente conta como uma execução parcial. Ó, Lucas, eu dei brindes, mas metade dos meus brindes foi ecológica, a outra não. Contamos como parcial. Ó, Lucas, a gente doa as mudas, a gente doa a quantidade obrigatória e depois a gente doa um pouco a mais. Também contamos como execução parcial. E dois, é a execução correta e comprovada, ou seja, eu consegui provar que houve essa gestão de resíduos dentro do stand, que houve a gestão de brindes ecológicos dentro do stand, que houve a doação de mudas de forma efetiva, que a empresa ela tem um programa de sustentabilidade interno e compartilhou esses dados com o evento, e isso a gente conta como um ponto executado. E quais são esses critérios avaliados? Participação no treinamento obrigatório, preenchimento do formulário obrigatório, reciclagem e separação correta do stand, então colocar as lixeiras do que é reciclável, do que é orgânico, principalmente se você servir algum tipo de alimento dentro do stand, isso é muito importante. Brindes ecológicos como pontuação extra, então quanto mais sustentável for esses brindes, melhor é a execução. E doação de, no mínimo, 10 mudas nativas. Então, ou seja, tem que ser no mínimo 10 mudas nativas da Mata Atlântica. Então, caso vocês tenham dificuldade de saber quais são esses tipos de espécies de árvores que doar, vocês podem solicitar isso junto à equipe Sim Café, que vai disponibilizar para vocês uma lista dessas mudas que são aceitas nesse processo. E tudo que vocês fizerem acima desses 10 contará como ponto extra. Como que vai ser contabilizado esse ponto extra? A cada 3 mudas é mais um ponto. Cada 3 mudas, mais um ponto. Tá ok? Doação das mudas. 10 obrigatórias, a cada 3, um ponto adicional, e a entrega tem que ser feita no evento ou na matriz da Cocapec, que fica aqui no Distrito Industrial de Franca. Então é muito importante que isso seja feito antes, durante ou até o último dia do evento. Se isso não for contabilizado até o último dia do evento, os pontos não serão considerados. Quais são as evidências que a gente vai aceitar como parte da validação? Foto do stand, das lixeiras de separação, foto dos brindes ecológicos, a descrição desses brindes ecológicos, comprovante da doação de mudas, porque uma vez que você faz essa doação, seja no evento, seja na matriz da Cocapec, eles vão te passar um comprovantezinho dessa doação, que será utilizado como evidência do processo. E, obviamente, a participação obrigatória no treinamento e no preenchimento do formulário, ela é contabilizada de forma automática. Você assistiu, a gente consegue ver de qual empresa você é e que você cumpriu essas tarefas. Ação ESG. Aqui, pessoal, a gente está dando alguns exemplos do que vocês podem fazer no stand ou caso a empresa já tenha que pode ser utilizado. Então, por exemplo, um produto com menor impacto ambiental comprovável. Eu sou uma empresa de biológico, eu tenho aqui um produto que é muito sustentável e eu consigo comprovar. Traz a comprovação desse produto, porque a gente sabe que você está ali promovendo um produto que é mais sustentável. Processo produtivo mais eficiente, ou seja,
olha, a nossa unidade aqui na região, a nossa unidade que está aqui expondo, a gente tem um processo de sustentabilidade rastreabilizado, está aqui a comprovação desse processo, também é aceitável. Apoio ativo ao projeto socioambiental, com comprovação, ou seja, nós temos ações sociais na nossa empresa, tá aqui as comprovações, elas são aceitas. Ou um selo de certificação ambiental reconhecida, ou seja, a empresa já tem essa ação, ela já tem esse selo e ela tem como comprovar. Todos esses exemplos são aceitos como ações ESG e elas contam pontos, tá ok? Critérios de desempate ou desclassificação. Em caso de empate, a maior pontuação será na doação de mudas, tá ok? Então, a avaliação técnica da comissão vai analisar todos os pontos dos critérios obrigatórios e não obrigatórios, e o critério maior de desempate vai ser a doação de mudas, tá? E o segundo critério vai ser as ações ESG, ou seja, se a empresa tem algum tipo de ação sustentável comprovada. Quais condutas podem gerar desclassificação ou a perda dos pontos? Evidências fraudulentas, ou seja, coisas sem comprovação, fotos falsas, declaração de prática não executada, inclusive isso tem um nome, chama greenwashing, a não entrega das evidências no prazo estabelecido, que é até a data do evento, no caso, o último dia do evento, o não preenchimento ou a não participação do treinamento obrigatório, o não preenchimento do formulário, que também é obrigatório, e a recusa injustificada de verificação pela comissão, ou seja, se nós pedimos essa validação e se recusar a ser realizada, ela também é desclassificada. Premiação. Então, o primeiro lugar vão ser 3 prêmios, tá? Primeiro, segundo e terceiro lugar. O primeiro lugar vai receber um troféu oficial do Prêmio Stand Verde, toda esse impacto e essa visibilidade dentro desse primeiro lugar. Um certificado oficial de compromisso e neutralidade, ou seja, provando que houve uma ação ativa por parte dessa empresa. Vai ter 1 hora de consultoria ESG pela Folha de Louro aplicada a essa empresa, mais os benefícios adicionais da Cocapec e da Sincafé, que são muito interessantes, principalmente em termos econômicos. O segundo e terceiro lugar também vão ter esses acessos. O segundo lugar também recebe um troféu, também recebe um certificado oficial e 30 minutos de consultoria. O terceiro lugar, um troféu oficial, também um certificado de compromisso e neutralidade e também uma consultoria aí de 30 minutos com a gente. E todos os dois, segundo e terceiro lugar, também vão receber alguns benefícios junto à Cocapec e a Sincafé. São alguns benefícios menores do que o do primeiro lugar, mas tão interessantes quanto. Pessoal, esse é o treinamento. Agora nós vamos para a parte do formulário, para que vocês possam ver esse formulário, que é muito simples. Então, vocês vão receber o link para preenchimento desse formulário. A gente pede que vocês preencham ele no último dia do evento, para vocês terem mais informações para poder computar. Mas, como eu falei para vocês, é muito simples, tá? Não é nem um bicho de 7 cabeças. Então, a gente tem aqui o nome, sobrenome e e-mail do responsável pelo preenchimento desse formulário, CNPJ e razão social da empresa expositora, quantas pessoas da equipe esteve presentes no evento total. Então, aqui você pode trazer o número total e vocês podem ver que todas as perguntas têm um exemplo de preenchimento. Então, é bem facinho e bem didático, tá? Informe para cada pessoa da equipe que estava no stand. Nome e meio de transporte, ou seja, eu tive 6 pessoas que vieram. 3 delas vieram num carro só e as outras 3, cada um num carro. A gente precisa saber se é um carro a gasolina, se é um carro a etanol, se é um carro híbrido, se é um carro elétrico e qual foi a distância percorrida, tá? Porque a gente contabiliza isso como emissão, então isso é muito importante, tá ok? E aqui tá também um exemplo de como preencher para diversos modelos. Então é bem tranquilina, nada difícil de se preencher. A empresa distribuiu brindes? Sim ou não? Se sim, quais foram esses brindes? É um descritivo mesmo. Foram 100 sacolas de algodão, ou 100 sacolas de TNT, 100 canecas de plástico, 100 cadernos de papel. Então, o que vocês distribuíram e qual que é a descrição disso? Tá? Uma descrição simples para a gente saber o que é. A empresa ofereceu algum tipo de alimento ou bebida no stand? Se sim, o que foi oferecido? Isso também é muito importante. Aqui
vocês vão anexar as evidências, ou seja, a foto do stand, a foto das lixeiras separando os lixos, a foto dos brindes provando que eles são ou não ecológicos. Então, todo o processo de evidência é anexado aqui, tá? Não precisa, pessoal, anexar um monte de fotos, até porque o arquivo não permite isso. Então, vocês podem subir no máximo 10 arquivos. Então, selecione muito bem aquilo que vocês vão colocar. E aqui no final, alguma observação. Então, por exemplo, olha, além de tudo isso, a gente fez essa ação. Além de tudo isso, a gente fez Y ação. Então, tudo que vocês puderem trazer de adicional que foi realizado por vocês, vocês podem colocar aqui. Como eu mencionei, é muito simples, é um formulário que em 5 minutos é preenchido, não é nenhuma dificuldade. Mas caso vocês sintam alguma dificuldade ao preencher esse formulário, nós da Folha de Louro e toda a equipe Sim Café estará disponível para atendê-los. Pessoal, esse foi o treinamento. Muito obrigado pelo tempo de vocês e quero ver vocês nesse stand, nesse palco, ganhando esse prêmio de primeiro lugar. Muito obrigado a todos e boa sorte.